Bem-vindos ao BSANicast, o seu podcast de empreendedorismo de Rio Claro e região. Quer ver sobre negócios, liderança, gestão? Aqui é o lugar. Você vai aprender a evoluir, alcançar o próximo nível do seu negócio, do negócio que você faz a gestão, no negócio que você administra. Esse aqui é o BSANicast, um podcast que acontece todas as quintas e o meu nome é Roman Bessani. Eu sou o CEO da Bessani Softwares, uma empresa especializada em software de gestão para materiais de construção. Foi o segmento que naturalmente a gente foi se especializando por conta da nossa região. Aqui tem muitas cerâmicas e aí tem muitas empresas de distribuidoras de piso, de materiais de construção. E essa é a nossa especialidade natural com ferramentas específicas para o seu negócio. Quer evoluir o seu negócio para o próximo nível? Deixe um comentário, me manda um direct, uma mensagem no Instagram, seja onde for, e eu ou a minha equipe vamos entrar em contato com você e te apresentar uma proposta para te ajudar nesse sentido. Eu estou aqui na Prodígimos, um parceiro de anos, de longa data, que produz esse vídeo, esse áudio com alta qualidade. Você quer colocar a sua empresa no digital? QR Code na tela para você falar com a equipe da Prodígimos. Estou ao lado do João Marcos Bessani, sócio, mentor, fundador, amigo, pai e conselheiro. Dá um oi para a galera aí, Bessa. Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, mais uma semana estamos juntos aí e hoje para falar novamente sobre materiais de construção. Nós vamos ajudar esse segmento a evoluir cada vez mais. Nós estamos ficando craque nisso aí. O pessoal do nosso ecossistema que está em volta da gente vai ter um segmento, uma loja próspera, uma loja crescente, pulsante, porque essa é a nossa missão, ajudar você a crescer cada vez mais. Wellington Sack, obrigado por aceitar esse convite mais uma vez. Especialista nesse segmento há mais de 25 anos, estando na frente das vendas, do marketing, ajudando os gestores a evoluir. Wellington, dá um oi para a galera. Bom, primeiramente, é sempre muito bom estar aqui, levando aí conhecimento para o pessoal da Maticom. Agradeço muito o convite de vocês sempre, é sempre muito propício, muito auspicioso também estar aqui para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto e para levar sempre novas ações, novas teorias, não só teoria, mas um podcast, você está escutando aí, mas você vai ter ações também. Tarefas, práticas, e a gente conta muito com esse desenvolvimento do Maticom, é a nossa vida, e então a gente fica muito feliz de estar podendo difundir o conhecimento. Wellington, é isso aí. A gente convida você já é uma pessoa que pode pedir música, né? Uma música aí para rodar no nosso episódio. Vou colocar a produção para colocar uma música aí. Mas brincadeiras à parte, é uma pessoa que a gente recorrentemente convida, porque além de ter sinergia no segmento, que a gente é especialista, que é de materiais de construções, você também entrega conteúdo. É uma pessoa que não tem pano preto, né, Bessa? Sim. Quando vem aqui, entrega um plano prático, né? Um plano que muitas vezes você usa nos próprios clientes, que são parceiros, que você executa esse plano por eles, né? Você dá a oportunidade aqui, você não vai executar pela nossa audiência, só se ele quiser entrar em contato com você, mas você dá algumas tarefas que você mesmo implanta nos clientes seus, né, da sua carteira. Então a gente vê que você entrega muitas vezes o ouro aí e cabe ao empresário aproveitar essa oportunidade. E dentre esses cenários, a gente tem uma coisa em comum. Uma coisa em comum que ajuda, que eu, né, o Bessani, a nossa equipe ajuda os nossos clientes a evoluírem, que são os dados. E você, a sua equipe, também, no final das contas, você usa os dados para traçar a rota, recalcular muitas vezes as rotas. E aí eu queria saber, por que o empresário, né? Qual a importância dos indicadores, dos dados, dos gráficos
na vida dele, por que ele deveria usar os dados para gerir o negócio dele, né? Ótima pergunta, mas eu vou responder enviesada essa pergunta. eu vou responder. Eu diria que o podcast só começa quando tem esse tipo de situações. Então, vou responder enviesada no seguinte sentido. Na verdade, eu vou falar assim, o que vai acontecer se você não cuidar dos dados da sua empresa, né? Eu acho que primeiro a gente tem que saber o que vai acontecer se você não tiver esse cuidado dos dados, né? Então, aí a primeira coisa é que se você não está cuidando de dado, alguém está cuidando hoje em dia. Porque hoje em dia é muito fácil. E você terá dado sopa pro azar, né? Boa. Se você terá dado... Piada de primeiro momento. Só para dar aquela desconto. Aqui é conteúdo com entretenimento, né? Eu adoro isso. Então você terá dado sorte para azar. Por quê? Porque o teu concorrente não está dando sorte para azar. Então, no mundo que a gente vive, é muito fácil ter dados. Se você tem um bom sistema, você tem bons dados. Se o teu concorrente já está usando o sistema, como por exemplo a Bessani, ele tem esses dados e você não. Você já começa a perder por aí. Porque hoje, né, a gente está falando de concorrência, a gente não está falando do mundo ideal onde só você vende. Outra coisa que você deve pensar em ter dados, né, e não deixar de tê-los, é o seguinte: você vai sair de um momento de achismo, né, de um momento de... eu costumo usar a palavra achologia, que você vai ficar achando que é isso, achando que é aquilo. O dado tira essa visão. Vocês vão ver ao longo desse podcast como tira essa visão. Então, a gente tem um outro podcast que eu falei aqui com vocês, que a gente falou muito de como o empresário deve se comportar, né? Esse dono de loja de material de construção. Então, isso vai muito em encontro. Você sai desse achismo para poder, então, ter algo certeiro. Eu costumo falar que é assim, dado... a gente até estava conversando antes do podcast, eu e o Roma, aqui falando de GPS, né? A gente vinha vindo para cá, erramos o caminho porque estávamos numa conversa e tal. E eu lembrei do processo do GPS. E eu que tava de GPS, né? Isso que tava de GPS. Mas é que eu não vi muito aqui ainda. Então, e aí na conversa errou o caminho. Aí eu lembrei da questão do GPS e falei pro Roma, falei, nossa, antes a gente ia para... Eu tive em São Paulo a semana passada, tava falando para ele, e é inconcebível hoje você rodar em São Paulo sem o GPS, né? Só que antes acontecia isso. E era muito mais trabalhoso, muito mais dificuldade. Você põe o GPS você vai vendo o caminho e escutando para onde você tem que ir. Mas antes, os dados, você se programava, ou seja, você analisava os dados antes de você ir. Você não hoje você sai, vou para lá, qualquer lugar. Nem pensa. Você não tá nem aí. Você pega e sai... Pois você nem sabe. Por quê? É a tecnologia te dando um aparato, te ajudando. Falou assim, eu tô aqui para te ajudar. Né? Mas era uma coisa que você adquiria repertório, né? Conhecia, às vezes, lugares, referência. Hoje você passa pelo lugar e nem repara, né? Então, quando a gente fala assim, se eu tenho... essa analogia do GPS é muito importante para a gente entender tudo que a gente vai falar hoje. Eu tenho a tecnologia ao meu favor para eu agilizar o meu processo. Por exemplo, eu cheguei para São Paulo sem GPS, mas eu errei o caminho, demorei muito. Eu demorei... aquele caso que eu te falei que eu tinha que chegar na Kodak e tudo mais e tal, eu demorei 1 hora a mais porque eu errei o caminho. Com o GPS não acontece isso. Você erra o caminho, ele já recalcula, você já entra... Então... a tecnologia te ajuda nesse processo de dados. Por quê? Porque ela te mapeia o que vai acontecer, tá? E olha que eu vou falar um negócio assim que me marcou muito quando eu fazia o meu mestrado. O meu coordenador, numa das aulas, falou assim:
o mapa não é o território. Quando eu escutei essa frase, na hora eu não entendi muito, mas me impactou. Aí eu fui ver que, assim, você pode perceber em tudo que você faz na tua loja, na tua loja de material de construção aí, você vai ter um planejamento. Mas na hora de executar, planejamento é o mapa, mas na hora de executar, pode acontecer coisas. Mesmo o GPS, ele te dá o caminho, mas na hora pode acontecer um acidente no momento, desviar tudo, enfim. Se já tem problemas de previsão que você não consegue ter, se você nem o mapa tiver, aí você está completamente perdido. Tá, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Exatamente. É aquela frase clássica que resume isso, né? Nenhum planejamento resiste ao campo de batalha. Isso. Mas nenhuma guerra é vencida sem planejamento. Ótimo. Nossa, essa colocação é perfeita para isso. Perfeito. Nenhum planejamento resiste ao campo de batalha, mas nenhuma guerra é vencida sem planejamento. Então, de uma maneira ou de outra, você precisa estar pronto. Estar pronto para as possibilidades que irão vir e, de fato, irão acontecer. Só que se você está preparado, você tem mais opções. Você tem mais alternativas. E mais que isso, lembra que a gente falou do GPS? Qual que é a diferença do GPS de hoje para o jeito que a gente orientava? Quando você traçava o mapa, antigamente, ele te dava repertório. O fato de planejar é isso que ele dá na sua vida. Ele te dá repertório. Repertório para ter mais planos de ação quando a coisa não sair do jeito que você calculava. Então o GPS já tem o repertório dele automático. O que acontece? Se você se perde, né, no seu caso da Kodak, ele recalcula porque ele tem repertório de todas as suas em volta. Exato. No planejamento de antigamente, você tinha que ter um repertório bem vasto de toda a região, para caso você erre a rua, você tem um plano B, C e D. Então, o planejamento das vendas, do estratégico, está em torno disso. De fato, ele não vai seguir 100%, né? O que eu tracei ali no mapa, né? Que nem os Estados Unidos é todo feito em linhas retas, né? E o Brasil já tentou acertar isso no sentido de seguir os rios. Por quê? Porque não vai seguir, o território não vai ser habitado conforme as linhas, porque vai ter rio, vai ter montanha, vai ter um cara que colocou um pouquinho mais a cerca para cá, para lá. É isso que acontece. E no nosso plano de faturamento, no nosso plano de expansão, no nosso plano de campanha de marketing, no nosso plano de campanha de, enfim, lucratividade, não vai sair do jeito que a gente planejou. Mas ele vai me dar repertório para ter ações, para voltar no plano. Exatamente. E eu ter um alvo a ser seguido. E além de tudo, né, uma coisa que a gente tem que pensar, por que eu tenho que começar a pensar em dados na minha empresa, é que o mundo hoje, de uma maneira completamente digitalizada na parte burocrática, e digitalizada numa série de outras questões também. Acelerado, né? Acelerado, tem mudança muito constante. Você vive um mundo de mudanças muito constantes, né? Então, as plataformas estão sempre mudando. Tudo que envolve a tua vida está mudando, bancos e processos digitais, e, enfim, tudo. Então, se você não acompanha isso em dados, você fica muito perdido. Então você tem que, o dado é aquela questão assim, ó, vamos mais uma vez, né, usar a palavra, mapear o que está acontecendo. Se você consegue mapear o que está acontecendo, você vai se adaptando às mudanças. É muito importante você, é mais ou menos assim, é uma visão darwiniana, vamos dizer assim, de Darwin, né? É muito importante você se adaptar ao processo. Muitas vezes vence quem se adapta e não necessariamente o mais forte, tá? Então você fala assim, mas o mais forte tem condições, tem muita verba, tem isso, tem aquilo, mas se ele não se adaptar, ele morre fácil. Você, menor, você pode se adaptar e até passar aquele grande. Então é importante para você se adaptar, você começar a enxergar os dados para rapidamente fazer as mudanças necessárias.
Agora vamos trazer isso um pouco. A gente está entrando assim, como é que eu posso dizer, numa coisa conceitual, né? Falando porque usar os dados, ou no caso que a gente brincou aí de não usar, né? E as consequências. Mas o fato é, existe dois tipos de dados, até dois tipos de fatos, usando essa palavra, que são os internos e os externos, né? Os externos é aquilo que é para todo mundo, né? Às vezes o pessoal vai, o Trump vai, né, 50% para tudo, né? É só para a sua empresa, é para todo mundo. Se é para todo mundo, tem oportunidade aí, não é um problema, tá todo mundo jogando o mesmo jogo. E como negócio, né, talvez pessoalmente vai afetar a vida de todos, mas como negócio, a regra vai ser para todo mundo, esse preço vai ser passado. Então, não tem tanto. Agora, quando subiu 50% do meu aluguel, de uma coisa que é só... Aí é um dado interno, é um fato interno, é uma coisa que você tem. Então, a gente tem que separar. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa diferença, né? Do dado interno, que ele deve olhar, né? Para o negócio dele, para a situação, quais são os... depois a gente vai um pouquinho do externo, né? De governo, de mercado, de influências, de macroeconomia. Então, vamos dividir assim, nesses dois. Tá. E dentro disso, só complementando, a quantidade de dados também, muitos dados, quais os dados que eu devo aproveitar? Falou tudo. Isso é verdade. Né? Muitas vezes tem muita informação e você fica perdido, não usa nenhum, ou usa a informação errada. Exatamente. Bom, então vamos começar por aí. Antes de falar das características dos internos e dos externos, é importante você... Tudo é o equilíbrio, né? Tudo é o bom senso. Eu acho que isso é uma regra básica para a vida, que a gente muitas vezes negligencia, mas que continua sendo uma regra básica, o equilíbrio. Quando você busca, e hoje o mundo ele tem muitos dados, ele permite, né, você colher muitos dados, você tem que saber o que é prioritário no teu processo. Então, quando a gente falar dos internos e dos externos, vamos dar uma pincelada nisso. Mas sempre busca o equilíbrio. Não adianta você ser aquela pessoa que não tem dado nenhum ou aquela pessoa que se entope de dados e também não vai adiantar nada, tá? Então, porque aí você fica maluco com um monte de coisa e não adianta. Então, tem que seguir o equilíbrio. Mas a tecnologia te permite isso por quê? Porque a tecnologia, por exemplo, num sistema... Você tem uma série de dados lá, tem uma quantidade enorme de dados, mas você vai escolher o dado que você quer para o teu momento. Aí que está o segredo. Aí que está o detalhe, a estratégia. Porque assim, por exemplo, eu imagino que o sistema de vocês é recheado de dados, mas aí o lojista, ele fala, eu quero saber especificamente isso esse mês. Esse mês eu estou precisando detalhar isso. Então, isso é muito importante. Agora vamos lá, vamos falar dos dados internos. Quando eu estiver falando de dado aqui, como a minha área de marketing, eu sempre vou estar me referenciando a que esse dado pode te ajudar para vender mais, para buscar mais mercado. Eu sempre vou estar com esse olhar, tá? Porque, por exemplo... Alavanca de crescimento. Mano. Isso, exatamente. Porque assim, se tivesse alguém, um economista falando aqui como você vai cuidar do seu financeiro, ele ia... ter uma abordagem diferente. Inclusive é uma eterna briga, né? O pessoal do comercial e a pessoa do financeiro. Isso. Né? Em todas as empresas, né? Exatamente. Libera o crédito? Não libera. Então, é mais para vocês entenderem a questão do foco, né? Que é muito importante. Então, quando a gente fala de dado interno, vamos lá. O que são os dados internos? Os dados internos, eles são valiosos por quê? Porque é o teu autoconhecimento da empresa. É o autoconhecimento da empresa. Como que você sabe quais itens você... Vamos pegar coisas bobas, básicas. Quais itens você vendeu mais? Você sabe qual item está fazendo o teu faturamento crescer, porque ele tem mais lucratividade e tudo mais. Então, se você não tem esse autoconhecimento, você não chega a lugar nenhum.
Se você não tem isso no teu sistema, você está perdendo tempo. Você não tá acontecendo tudo que a gente falou lá atrás. Você está perdendo para a tua concorrência, você não está se adaptando, você não está se atualizando, enfim. O que um dado interno gera de positividade no desenvolvimento de marketing, né? Você vai ter um dado interno como, por exemplo, você tem a venda de um item que está caindo mês a mês, tá? E você percebe que esse item que está caindo mês a mês é um item que tem venda em material de construção normal. Você começa a entender que você está perdendo isso para a tua concorrência com toda certeza. Então, isso é uma análise, você fala, Wellington, isso é uma análise de marketing. Por quê? Porque eu tenho que ter uma ação de mercado em cima desse produto que eu estou enxergando que mês a mês ele vem caindo. Com isso, se eu enxergo isso, se eu consigo enxergar, eu falo, poxa, eu estou diminuindo, o meu acabamento está indo bem, louças e metais caem. Eu tenho que começar a fazer um trabalho em cima de louças e metais, porque se o sujeito está comprando pisos, os pisos, os revestimentos, a argamassa e tudo mais comigo, e não está comprando a outra parte do acabamento, tem alguma inconsistência na minha venda. Aí eu vou trabalhar em cima de venda, ou eu vou fazer uma pesquisa com os meus concorrentes e de repente eu descubro que o meu mesmo produto, ou eu tenho uma marca que ela tem um preço que está muito alto, ou eu tenho uma marca que não está sendo condizente com o que o mercado precisa. Eu faço pesquisa no meu concorrente, eu faço pesquisa de preço de mercado. Para quê? Para entender o que está acontecendo e eu corrijo isso. Com essa correção, o que acaba acontecendo? Eu acabo dando um passo, subindo um degrau nesse processo. Se eu não tenho esse dado, eu estou perdendo venda e não estou sabendo por quê. Ô Hélio, isso, nossa, dá pra gente falar muita coisa no interno, né? Uma situação é a seguinte, a gente chama lá de lateralidade, né? Que é tipo o iPhone. Vou dar um exemplo de um suco que fica mais fácil, né? A gente tem Tang e a lateralidade dele é os sabores do Tang. Tá. A gente tem a torneira e a lateralidade dele é as variações da torneira, pode ser inox, dourado, preto, né? Vai variando assim o modelo da torneira. E aí o modelo não é lateralidade. Lateralidade é o mesmo modelo variando uma pequena característica. Quando que é interessante eu aumentar a lateralidade, aumentar o mix de produto dentro de você? Quando que eu abro uma nova linha? Por exemplo, eu tô falando porque você entrou numa situação assim, meu inox, minha linha de torneiras, por exemplo, não está performando tão bem. Quando é melhor eu aumentar o mix da linha que está performando e eliminar essa linha que eu não estou tendo agressividade e eu vou para a linha que eu tenho mais expressão, né? Ou eu invisto nessa linha que está sem expressão para aumentar a expressividade. Como é que é essa análise aí? Assim, são duas situações. Via de regra, quando eu falo que você tem aquele dado que eu citei, né, que está vendendo menos louças, mas está vendendo acabamento bom, eu vou ao mercado para entender, eu vou ver como está o preço do meu concorrente, eu visito os concorrentes para ver se ele tem a mesma marca que a minha, ou seja, a gente chama isso de uma pesquisa de benchmark. Eu estou procurando novos dados, entendo, né? Eu estou procurando dados... Que já vai um pouco no externo ali. Isso, que já vai um pouco no externo, na verdade. Eu estou procurando novos dados para trazer para ver o que eu vou fazer. Eu tenho que, antes de mais nada, testar com o que eu tenho novas ações. Ponto. E aí acaba que eu entro um pouco no financeiro, né? Isso, sem dúvida. Né? Para eu ter esse mix desse tamanho. O meu concorrente tem variações de 10 a 15 louças, não sei.
pô, para eu fazer a mesma coisa, sair de 2 para 10, vai me custar X. Eu tenho isso. Então, ou eu vou para o investimento, ou eu pego esse dinheiro, né? E ponho naquela linha que eu tô legal para a linha de chuveiro tá indo bem e aumento o mix do chuveiro. Para isso, por isso que a gente vai à busca de novos dados para eu entender o que está acontecendo, se é um problema que eu tô tendo de preço, de posicionamento, de vendas no dia a dia ali. Então eu entendo isso primeiro para eu responder o que você perguntou. Ou eu invisto numa outra linha, ou eu continuo investindo nessa linha, enfim, né? Eu tenho que ter essa noção. E depois, quando a gente falar dos externos, aí vai entrar outros dados externos que vão confrontar e ajudar isso. E cabe nessa pesquisa de dados internos conversar com o cliente até que ponto, por exemplo, você foi lá na minha loja e tal, aí eu vi que você olhou, mas não escolheu tal. Cabe eu abordar ele se eu não conseguir efetivamente fechar esse negócio, para perguntar se ele sentiu falta, para dar possibilidade na hora do mix de produto, na hora das linhas, perguntar para os clientes, ou não, o cliente dá uma viajada, ele não... Tem os dois lados. Cabe sim. Ter o contato com o cliente é sempre importante, mas assim, quando a gente fala de pesquisa, e aí a gente está falando de uma pesquisa que a gente pode chamar, a gente já começa a entrar nos externos, que a gente vai falar mais, mas quando eu falo de pesquisa eu tenho que tomar muito cuidado, por quê? Porque tem muita resposta tendenciosa. Nunca, por exemplo, dificilmente um cliente, vamos dizer assim, você foi numa loja, e pode ser qualquer loja, não precisa ser de material de construção, pode ser lojas, pode ser restaurante, pode ser o que for. Se você não está muito descontente, tem um padrão de educação que a gente usa, tá? Mesmo o brasileiro sendo mais expansivo e tudo mais tal, você vê outros povos que são mais comedidos. Você pega o povo japonês, é ultra educado e tudo mais tal, mas nós que somos mais expansivos e tudo mais, se alguém te perguntar alguma coisa, por educação, você fala, não, tá tudo bem. Então, isso mascara muito dado que você deveria ter mais correto. Então, é bom você conversar com o cliente para entender o comportamento dele, mas não a resposta dele. Porque a resposta dele, muito provavelmente, está influenciada. O que não vai estar influenciado é aquele cara que está pé da vida, que aconteceu algum problema, ele vai falar, por que vocês isso? Esse fala com mais sinceridade. E, aliás, esse é o que mais a gente tem que escutar. Porque, assim, muitos proprietários de lojas de material de construção, quando eu vou falar dos dados externos daqui a pouco, ele fica um pouco receoso quando você fala de um dado de uma pesquisa científica verdadeira. Por quê? Porque a pessoa vai falar a verdade. Então, esse que está xingando, escuta esse. Esse daí está falando a verdade. O que está falando, não, tá tudo bem, legal, tal. Ou o que está, aquele que exacerbou ou exagerou o elogio, esse daí está elogiando. Porque, via de regra, se acontecer algum problema pela educação, você vai falar, tá tudo bem. Você fica meio neutro, né? Você fica meio neutro, né? Então, os extremos você procura ouvir mais. Então, nesse sentido, é importante a gente entender o comportamento do cliente, mas não, por exemplo, eu pus um papel lá para a pessoa responder uma pesquisa no balcão. Isso não é uma pesquisa segura. Saiba disso, não é uma pesquisa segura. Então é assim, o que é uma pesquisa segura? De dados internos. Se você tem no seu sistema o comportamento de compra desse teu cliente, isso é uma pesquisa segura. Porque aí você está falando de uma maneira científica, você está entendendo o comportamento de compra diferente, né? Então a gente tem processos assim. Você pode instaurar processos
de pesquisa misturado com marketing, que é você pode ter um QR Code do Google Meu Negócio no teu estabelecimento, onde ele vai entrar ali e vai fazer um comentário lá. Uma avaliação. Uma avaliação. Essa avaliação, ela vai ser um pouco mais neutra. Então vai ser um pouco... Você tem que prestar atenção naquelas avaliações lá. Quantas estrelas ele deu, enfim. Aí você começa... Então, assim, se você não partir para uma pesquisa de mercado, que é dado externo, que a gente vai falar mais... uma coisa científica, né? Feita com estatísticos e tudo mais tal, não caia na besteira de fazer um papelzinho ou um formulário que você vai pôr digital lá para a pessoa responder achando que aquilo vai te dar um dado correto, tá? Isso é um perigo muito grande, porque pesquisa é assim. Você pode ir para do norte para o sul. Você fala assim, pesquisa, me dá... deixa eu entender como é o meu cliente. Se você fizer a pesquisa, se você perguntar errado, você pode ir para o norte e você teria que ir para o sul. Então isso é bem perigoso, vamos dizer assim. Tem que analisar, né? Como um dado qualquer, precisa ter o senso crítico. Né? Dei uma loja no shopping aqui, tem uma pesquisa de satisfação bem na saída. O critério que eu uso lá, quando eu entro lá com a minha esposa, quando eu não gasto nada, eu dou nota 10. Uhum. Toda vez que eu não gasto nada, eu falo, vocês... Mas é o tal do norte e sul. É o tal do norte e sul. Ela falou, hoje o atendimento foi bom. Foi o dia que não vendeu nada. Não vendeu nada, subiu, né? Aí vai se basear nisso, tá enrolado. Mas é verdade, eu faço isso mesmo. Você tá sabotando esse esquema lá, hein? Tem uma pergunta, tem uma pesquisa. Vamos começar a falar de dados externos. A gente vai misturando, não tem problema, mas porque os dados têm que ser misturados na análise mesmo, no sentido de construção de algo melhor. Tem uma pesquisa que chama NPS, né? Que é uma pergunta básica e a resposta é de 0 a 10. Que a pergunta vai ser mais ou menos nesse sentido assim. De 0 a 10, quanto você indicaria, por exemplo, a W Design para fazer serviços de marketing para uma empresa? Isso eu estou procurando... Essa pergunta simples funciona. Porque acaba tendo... Você pode ver que você já ouviu essa pesquisa, essa pergunta, de várias empresas por aí. E aí tem até a gente chama de NPS, o fator NPS, que é o quanto aquela pessoa vai indicar o teu negócio. Então isso é um fator que você pode fazer, isso é muito legal. Confiável essa pesquisa. É confiável. Mas aí você tem que fazer de uma maneira, vamos dizer assim, você não pode estar perto da pessoa, você tem que ser uma coisa, né? A pessoa tem que ter a liberdade para você ter uma pesquisa tão sério, essa questão da resposta e da influência, que se você estiver perto da pessoa, ela não responde com sinceridade. E também tem um fator momento, né? Que nem... Às vezes a pessoa está brava, mas não quer dizer que ela não vai indicar, né? Porque isso. O erro para ela deixou ela brava, mas não é algo inadmissível. Isso. Então ela vai colocar uma nota baixa, mas ela vai continuar indicando você só naquele momento. Então tem, de qualquer maneira, precisa ter o senso crítico. Né? Essa questão que eu falei da curacidade, do detalhe da pesquisa é muito importante no seguinte sentido. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Se alguém aqui já recebeu algum pesquisador na época de pesquisa política, vai lembrar disso. Para vocês entenderem como é importante você não fazer qualquer tipo de pesquisa, uma perguntinha não funciona. Quando vão entrevistar sobre candidatos, por exemplo, vamos dizer que tenha 5 candidatos, tá? Como que o pesquisador vai entrevistar e como que ele pergunta para a pessoa? Ele vai falar o nome de cada um? Não. Por quê? Porque se eu começar falando assim, então, em quem você votaria nessa próxima eleição? No A, no B ou no C? Como se fosse A, B e C o nome das pessoas. Se eu falar, quando eu falo o primeiro nome e o último são os mais... Eu estou influenciando a pessoa a pensar mais nesses nomes. Então, não está sendo uma pesquisa justa.
que eles têm que fazer? Eles vão pegar num disco, tá? Vão pegar um disco ali e colocar os nomes como se fosse no corte de pizza. Então, não tem começo, não tem meio, não tem fim. Ele entrega o disco na mão da pessoa, a pessoa tem que girar o disco e olhar todos os nomes. Então, aí eu passo a fazer uma pesquisa sem influência. Bacana. Com mínimo de influência. Então, daí a tábua redonda. Isso. Tá certo. Então, é assim, ó, dados externos. Por que você precisa de dados externos? Porque o mercado, ele vai acontecer de uma maneira diferente do teu interno, da tua loja, tá? Quando a gente falou que na tua loja você vai pesquisar lá, eu estou vendendo de acabamento, só estou vendendo piso, por que eu não estou vendendo louças e metais? É um dado interno teu, mas e o que está acontecendo nos dados externos? Falar, Wellington, então preciso fazer uma pesquisa de mercado para isso? Não precisa, tá? Precisa também, mas não precisa. Eu vou falar do porquê precisa e por que não precisa. Por que não precisa? Porque você tem pesquisas que instituições fazem. Você pega uma Anamaco, por exemplo, você vai lá, tem pesquisas excelentes do teu mercado. O que é a Anamaco para o empresário que não conhece? Vamos dizer. É a associação dos materiais de construção, dos lojistas. Uhum. Então, eles fazem pesquisas riquíssimas e pesquisas científicas. Liberadas para o pessoal. Liberadas. Eles vendem também uma parte de pesquisa, mas tem ótimas já. E outras instituições que fazem pesquisas, por exemplo, eu vi uma pesquisa recente no começo do ano do que iria vender mais em termos de material de construção para reforma. Se você sabe disso, é uma pesquisa nacional, está preparada para você lá e você não foi buscar esse dado. Olha que coisa. É assim, a gente fala, mais uma vez, me reportar a um outro podcast que a gente fala da mentalidade que o proprietário tem que ter. Você tem que buscar. Ter essa sede, né? Ter essa sede. E tem pesquisas no mercado que te dão apontamentos de falar assim, olha, esse ano vai vender mais tinta em tal momento do ano. Você tem isso, como que você não usa isso? Por que você não usa isso? Aí, por isso que eu falo que isso é muito importante para o marketing, porque se você sabe disso, se você sabe que, por exemplo, reformas, o número de reformas vai crescer no ano, que você tem tintas que vai ser mais vendido no ano, você tem que investir na hora do marketing de trabalhar com esse produto. Porque você tem uma informação privilegiada com pesquisa. O dado te dá essa informação privilegiada. Isso é ouro para quem está trabalhando, né? E você tem isso. Você pode fazer também uma pesquisa de mercado para você. Você está na tua cidade aí, fala assim, vou fazer uma pesquisa. Aí você tem que contratar uma empresa de pesquisa de mercado. Não faça por você, não vai dar certo, não tem jeito de dar certo, tá? É uma coisa muito séria. Pesquisa de mercado envolve fórmulas. Você tem por exemplo, você fala assim, Wellington, é caro uma pesquisa de mercado? Não, mas é um investimento que você tem que fazer. E a pesquisa, para vocês terem uma ideia, uma pesquisa de mercado que você contrata para fazer, ela depende da margem de erro que você está colocando. Então, por exemplo, para o teu negócio na tua cidade, uma margem de erro de 4% é tranquilo, dá para você ter bons dados. Quando se faz pesquisa política, por exemplo, eles baixam bastante essa margem de erro, né? Hoje, eu não sei, da política eu não sei quanto que tá, mas deve estar em torno de 2%. Se alguém souber, coloca nos comentários do nosso podcast aqui. Mas é assim, quanto mais, é interessante isso, quanto maior essa margem de erro, mais barata a pesquisa. Porque você imagina, para você ter uma baixa margem de erro, você tem que ter uma quantidade de pesquisas maior, certo? É proporcional. Uma amostra maior, né? Uma amostragem. Uma amostragem que vai ser maior, consequentemente, o universo que você vai pegar, né? Também vai ter que ser de pesquisados, vai ter que ser maior.
Então isso gera mais trabalho físico, vai gerar mais custo. Mas uma pesquisa de 4%, você consegue ter dados, 4% de a mais ou a menos, você consegue ter dados muito bons. Você vai saber nesses dados coisas da tua concorrência. Você consegue saber, numa pesquisa que você contrata, até o quanto de fatia de mercado você tem na tua cidade, por exemplo. Eu tenho X% do mercado. Você consegue chegar nesse cálculo. Você consegue chegar em como está o teu nome na cidade. E às vezes o que acontece, é muito engraçado isso, já aconteceu o caso da pessoa falando, não, eu estou bem, muito bem aqui na cidade, e não estava. Então é assim, a gente sai da axiologia, e outro caso também, que o cliente ficou surpreso de saber que o atendimento dele era o melhor atendimento da cidade. E ele estava achando que ele tinha que bater em outro quesito e tudo mais, mas o atendimento dele era excelente. Então, você tem surpresas de um lado ou de outro. Às vezes você está se achando o rei da cocada preta e não é bem assim. Então a pesquisa te traz a verdade. Por quê? Porque é um processo científico, tem estatísticos que calcularam isso, são pesquisas feitas com questionários revisados. Uma pesquisa boa, vai um pré-teste de questionário, você não sai perguntando por aí, né? Então, esses são dados que você pode buscar também. Falar, não quero investir numa pesquisa de mercado. Senta no teu computador lá e vai olhar, não precisa ser nem no teu computador, vai no teu celular, procura pesquisas de mercado relacionado a material de construção, você vai ter dados. Você vai conseguir. Você já revelou uma grande fonte que é a associação, né? Isso, exatamente. Né? Exatamente. A associação de a tendência, achei bastante interessante, que a gente mesmo faz pesquisa depois do suporte, mas aí eu estava pensando nisso, aí a gente até tem uma tendência negativa, porque ele está ligando lá, pedindo suporte, tal, alguma coisa, algo que deu errado. Então ele já vai com viés de não falar bem. Vai. Embora as nossas pesquisas, o pessoal, eles acabam avaliando bem, mas muitas vezes até com um viés positivo que a gente acaba tendo um relacionamento bom com o cliente. Não sei se isso também não influencia. É de momento. Depende, por isso que eu falei que é de momento, depende de quando você aplica a pesquisa. Se o problema foi resolvido, é promotor. Se não for resolvido, é neutro ou detrator. Mas graças a Deus o nosso percentual toda semana eu olho. É positivo. Vocês têm um NPS positivo. O Net Promoter Score nosso é de 97%. Nossa, é bom. Excelente. Mas às vezes. E no atendimento, a gente põe que é onde é o caos. Que é onde o cara liga tirar de alguma coisa não deu certo. É um número altíssimo. É bem alto, bem alto. Tem semanas que passa 100%, que sem nenhum detrator. É? Nossa, excelente. Mas é uma situação. E a gente sabe também que o que você fala de política, a gente sabe que tem alguns que não preenchem. Você vê, porque eu olho se todos os casos foram resolvidos, tem casos que foi para programação, e tem muitas pessoas que estão aqui, né, que é aquilo lá, né, que você fala, para o cara preencher mesmo, ele tem que estar, né, tem que ter sido um negócio, sei lá, né, no nosso caso não acontece, mas imagine que perdeu os dados, nunca ocorreu, tem que ser algo muito... Então, por isso que eu acho que a gente não tem. Mas, às vezes, o cara não preenche, não ficou, né? Alguma coisa assim. Mas cabe avaliação. Não dá para você olhar só o número seco. Tanto para um lado quanto para o outro, cabe avaliação. Agora, a gente está... Nossa, o tempo passa, o tempo voa, não dá nem tempo. É verdade. Estamos na reta final. Vamos entregar né? A gente gosta de plano de ação, um plano de ação dos 3... número, dado, indicador, gráfico interno e 2 dados né, ou um dado interno, 3 interno e 1 externo, que esse proprietário deve se atentar nos dados do negócio dele para ele ter um mapa de sucesso, uma rota, um plano bem conseguir montar um plano bem traçado aí. Tá. Isso depende muito de caso a caso, mas verdade. É assim... Fase, né? Etapa do negócio, que fase, assim, tá? Momento. Um dado interno que você tem que... Não tem jeito, você tem que saber
o que você está vendendo mais, o que você está vendendo menos. Isso é básico do básico do básico. E outra coisa, que aí já ajuda a dar um passo a mais, os produtos que você pode trabalhar a venda casada. O quanto você está trabalhando, o quanto você não está trabalhando. Tá? Isso também é um dado que... Usar o mentor de venda, né, velho? Isso. Se você tem um sistema que você tem um mentor de vendas, excelente. Esse dado você tem que ter, porque você está deixando dinheiro na mesa, vamos dizer assim. Sem grande esforço, né? Sem grande esforço. E falando dos externos, uma questão de dados que eu não coloquei, que são os dados de performance de marketing, você tem que ter. Se você faz um tráfego pago, você tem que saber por quanto o teu... A gente chama de lead, aquele cliente que vem, né? Por quanto que ele está chegando na tua loja. Perfeito. E, por exemplo, um outro dado que você tem que ter. Eu estou investindo X nesse tráfego pago, o quanto isso está me retornando de venda, tá? Tem como saber isso de uma maneira fácil. Então, eu investi X, tá me retornando Y. Então, esse número é importante para você fazer assim. Vamos dizer assim, eu invisto 1.000, veio 10.000 de retorno de venda, significa que se eu investir 2, pode vir 20? Sim, a proporção seria essa. Pode até vir mais ou pode vir menos, mas eu já tenho, eu entendo que a cada R$1.000 eu tenho um multiplicador de 10 aí que acontece no meu processo de marketing. Então, nos dados externos é bom eu verificar isso também, eu acompanhar esse processo de marketing para que eu consiga entender e reinvestir. Perfeito. Então, resumindo, colocando aí para você fazer a sua tarefa de casa, colocar os seus indicadores na ponta do lápis. Se você usa o sistema da Bessani, o Matcom sistema, se você usa isso, você já tem isso na ponta do clique. Já saiu na frente. Saiu na frente. Mas se você não usa de qualquer maneira, você vai precisar disso, né? Então, tenha em mente quais são os produtos que você mais vende, produto que você menos vende, quais são os produtos relacionados e as vendas estão relacionadas. Quanto que custa no marketing para o cliente vir até o seu negócio e ele vindo, quanto que ele está deixando versus o quanto foi investido. Faça essa análise. Exatamente. Tem 5 indicadores chaves aí para o seu negócio e você começa a, com base nesses números, tomar decisão. O que menos vende, você pode fazer uma promoção, você pode tirar de linha, aumentar a linha. Aí você começa a tomar decisões, que a gente falou um pouco das possibilidades aqui nesse episódio, e atingir o próximo nível. Se você ficou até agora, quer dizer que você gostou do conteúdo. Se inscreve no canal, fortalece. Essa é a nossa moeda de troca aí que a gente pede de alguma maneira. É isso que nos faz cada dia mais a gente estar aqui presente, entregar um conteúdo de qualidade, convidados excepcionais. Isso fortalece também as pessoas virem, ver que o canal está expandido, o canal tem a sua relevância. Compartilha esse conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho e nós estaremos aqui todas as quintas-feiras para entregar um conteúdo. Olha, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite. É isso, valeu, muito obrigado. Muito obrigado, mais gente. uma vez, né? Grande abraço. Até. É isso, até quinta.